Vamos começar então? Vamos aí indo para o terceiro dia, né? Falando sobre essas fortalezas de Jezabel. Se for entrar nesse assunto, nós temos muita coisa também. A gente tem bastante coisa para tratar acerca desse assunto. Porém, vamos que vamos. Vamos lá. Ontem nós paramos sobre a questão de ser manipulado ou manipular. Né? Primeiro, ser manipulado ou ser ferido a ponto de deixar os planos de Deus na minha vida. Então, é quando você recebe o ataque, como aconteceu com Elias. Veja, ele recebeu um ataque de Jezabel que ele estava desistindo do ministério da própria vida. Irmãos, Elias, veja só, nós não estamos falando de qualquer um, não. Estamos falando simplesmente Elias. Ele recebeu um ataque tão violento, e esses são os ataques de Jezabel. Quando ela ataca, quando ela vem realmente tirando e deslocando você do teu chamado. Ah, eu quero desistir, não quero mais, não compensa mais fazer isso, não compensa mais pastorear, não compensa mais. Esse é um dos ataques. Então, quando as pessoas começam a desistir de chamado, existe um ponto. Que ponto? É o ponto da decepção ou é o ponto da ferida. Nós precisamos notar isso daí, porque é uma das questões que Jezabel faz. Também ferir a pessoa a ponto de desistir do chamado. Então, ela vai caçando o chamado das pessoas. Um outro ponto aqui, que é ou eu ser o manipulador. Eu sempre estou colocando como. Vontade de sumir, exatamente. Veja só, o que nós vamos entender? Eu sempre vou colocando, ou eu sofri, ou se eu fui o agente manipulador. Ou eu fui manipulado, ou agente manipulador. Então, sempre estou colocando aqui. Então, primeiro ponto, né? Sofri um ataque de Jezabel. Ah, desisti do meu chamado, desisti da minha vida, entrei para a caverna. Ou eu estava sendo usado por esse comando. Se eu estava sendo usado por esse comando, um outro ponto aqui é eu deixar pessoas chaves do meu ministério embora. Por causa disso. Ou seja, eu estava sendo usado. Eu estava debaixo dessa frequência, então eu deixo embora algumas pessoas que são pessoas corretas, pessoas de Deus. Às vezes tem pessoas de Deus que vão embora. Ah, apóstolo, esse é o Jezabel da igreja. Né? Então, cuidado, porque às vezes nós estamos tão obstinados, tão obcecados, tão enciumados, nós estamos tão como que eu posso colocar aqui? Tão sem discernimento, que eu vou deixar pessoas que são pessoas corretas, pessoas que deveriam estar, eu deixo eles embora do meu ministério. Porque eu não consegui lidar com essa linha de comunicação. Porém, eu reforço o que eu falei ontem. Jezabel não é uma pessoa. Jezabel, ela se move num sistema de comunicação. Como você destrói as obras de Jezabel numa igreja? Quebrando as comunicações trianguladas. Você começar a resolver comunicação. Você resolver essa comunicação de palavras, você simplesmente acaba com os nutrientes de Jezabel. Bem? Aqui foi que nós paramos. Vamos lá. Continuando aqui. Um outro ponto que nós não entendemos é uma coisa chamada ativismo.
Volta aí para Apocalipse capítulo 2. Veja só. Eu não sei se os irmãos já perceberam, quando você lê os escritos da terceira igreja, é difícil da gente entender por que eles tinham tolerado. Na verdade, é meio complicado entender, cara, como que essas pessoas não viram? Como que Jezabel era a profeta da igreja? É como a gente até brincou, a igreja sonho de consumo de todos os pastores se tornou o palanque de Jezabel. Né? Como eles deixaram? Como eles permitiram que isso acontecesse? Então, veja, ele diz assim, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, veja só, no começo do 19, ele fala o quê? Conheço as tuas obras. Depois, amor, fé. Depois, serviço. Depois, perseverança e últimas obras mais do que as primeiras. Veja, obra, serviço, trabalho. Entendeu? Conheço as tuas obras, conheço o teu serviço e sei que vocês estão produzindo, ou seja, estão trabalhando mais agora do que as tuas obras agora são maiores do que as primeiras. Então veja que isso tende a ser um ativismo. Eu estou fazendo, estamos fazendo. E vamos fazer a obra do ministério, vamos fazer a obra do ministério, estamos investindo na obra do ministério e estamos produzindo na igreja local, estamos fazendo com que a igreja cresça, estamos fazendo com que a igreja rompa, estamos com a igreja estamos fazendo. Porém, Jezabel começou a ensinar as pessoas a sacrificar e a comer as coisas consagradas. Mas, irmãos, como eles não perceberam isso? É simples. Vai lá para o 23. Verso 23 do capítulo 2. Matarei os seus filhos e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente. Deixa eu colocar aqui. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Olhando aqui, agora, para o 18, como que Jesus se apresenta? Olhos de fogo e pé semelhante a bronze polido. Por que olhos de fogo? Porque ele enxerga até mesmo no recôndito dos escondidos do oculto da nossa alma. O Senhor vê o profundo do escondido do oculto, né? E pés semelhantes a bronze polido, irmãos, bronze na Bíblia é juízo. Então, ele conhece e julga o caminhar e o pensar das pessoas. Jesus se apresenta dizendo isso. Eu sou aquele que vejo tudo e estabeleço juízo no caminhar. E aí ele diz: depois que eu destruir Jezabel, botar de cama Jezabel, depois que eu matar os filhos de Jezabel e colocar em tribulação aqueles que estão ligados a Jezabel, vocês vão saber que eu sondo mente, ou seja, néfros, tá aqui a palavra, eu sondo os néfros, os rins e o coração, a cárdia. Eu sondo o rim e o coração. Por que Jesus está falando isso? Porque aqui, o comer comida sacrificada aos ídolos,
o cometer fornicação não era prática. Eles não estavam praticando isso. Isso estava sendo gerado no coração das pessoas. Ou seja, a idolatria não estava demonstrada. Era algo que estava sendo gerado no coração das pessoas. As pessoas já estavam ficando pervertidas por dentro. Elas estavam fazendo a obra do ministério, mas o coração delas já estavam distanciados de Jesus e idólatra. Sabe aquele negócio, né? Passou aquela mulher, você não faz nada, mas você já aqui fica aqui dentro da cabeça, ou lá em casa, meu Deus do céu. Mas você está aqui, você está concentrado aqui na obra do ministério, mas aqui dentro você já está se contorcendo todo em impudice, idolatria, você já por dentro está contaminado, mas por fora continua fazendo a obra do ministério, está no altar, está louvando, está cantando, está pregando, está sapateando, está relampejando, repangalejando, está forte o negócio. Porém, dentro já está contaminado. E era isso que o Senhor estava dizendo. Então, quando nós falamos desse ativismo, é exatamente isso. Não é ter muitas atividades, é você já substituir o Senhor aqui dentro pelas atividades. Ou seja, eu estou produzindo. Mas como que você está? Cara, só o bagaço. Mas eu estou produzindo. Não, peraí. Então, como assim você só está o bagaço e está produzindo? Entendeu aqui? Quantas vezes a gente conhece pessoas assim? Não, cara, estou destruído por dentro. Estou arriba, tenho vontade de matar 4 aqui na igreja. Mas estou produzindo, estou bem, estou liderando, estamos indo. Não, peraí, irmão. Então, vamos resolver esse negócio primeiro? Vamos para a cruz. Ontem nós estávamos orando na igreja e um dos clamores da igreja é isso, Senhor, estamos com saudade do Senhor nesse sentido. Porque a gente acostumou a fazer as coisas na força do braço. A gente conduz a igreja na força do braço. A gente conduz, querido, toda a liderança na força do braço. A gente resolve, lembra que eu estava falando ontem? Nós impomos, você tem que orar, você tem que fazer isso, e pronto, estabelecemos lá, você tem que fazer. Após tem que ser largado? Não, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos fazendo tudo na força do braço. E cadê o Espírito? Cadê o Espírito Santo? Que hora que a gente está falando, Senhor, sonda-me. Senhor, perdão. Que hora que a gente está tentando mudar? Exemplo, estamos com problema na família, estamos com problema em casa, estamos com problema de relacionamento, estamos com problema com líder. Irmão, que hora que a gente vai resolver isso? Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes nós estamos fazendo a obra, mas com problema com o pastor, com problema com o líder? Nós não estamos suportando ver o pastor, não estamos suportando ver o líder, mas vamos lá, vamos produzir. Eu lembro que, logo quando eu cheguei aqui em Comodoro, eu estava em um ministério, e como o pastor chegou, e eu era cotado, isso daqui digo eu, né? Foi a impressão que eu tive. Como o pastor anterior, eu era novo, bem novo, eu era solteiro ainda, como o pastor anterior queria me colocar como um pastor também, e ele estava indo embora, então é como que eu tivesse ficado cotado para ser o pastor da igreja. E nesse contexto, chega outro pastor, então o que ele vai imaginar? Cara, esse menino vai ser uma trava na minha liderança, né? Ele vai se rebelar, não vai querer submeter a minha liderança, tá? Mas pelo contrário, eu tinha falado, pastor, foi pastor, cara, tô aqui para servir como serviu outro pastor, né? Eu era líder de louvor. E beleza. Então ele chega metendo botina para todo lado e me excluindo de tudo praticamente. Ou seja, eu só tocava. Eu já não participava de nada, tinha as reuniões, eu sempre estava de fora, nunca me chamava, eu nunca, quer dizer, nunca podia participar, na verdade. Então fui me excluindo.
Cara, e eu fiquei ali 5 meses, 6 meses, né? Sempre se esquivava de mim. Até um dia eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, vou tocar mais não. Vou tocar de jeito nenhum. Porque, tipo assim, como que eu vou subir no altar para poder tocar desse jeito? Como? Como que eu vou subir no altar para dar adoração ao Senhor? Se o meu coração está totalmente chateado contigo. Está chateado, ou seja, a gente tem que resolver. E daí era no domingo. Na quarta-feira ele me chamou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, conversei com o líder superior, se você não voltar a tocar, você pode sair da igreja. Eu falei, uau, não, se o senhor quer que eu toque, se o negócio é tocar, volta de novo, estamos tocando já. E eu estava ali tocando. Mas veja, irmãos, o que saía de mim ali? Você entende? O que estava saindo ali? Uma tarefa. Não estava saindo adoração. Porque o meu coração estava totalmente incendiado. Meu coração estava incendiado. Eu estou frisando esse ponto aqui, porque eu quero que você entenda o seguinte. Queridos, não é o que você faz. O Senhor sonda a tua mente e o teu coração. Não é a tua tarefa. Eu não estou dizendo para você parar para poder resolver. Eu estou dizendo, procure resolver aquilo que você está sentindo. Você está desconfortável com a liderança, você está desconfortável com a igreja, você está desconfortável com o discípulo, chame para resolver. Mas não chame pautado na ira, não chame pautado na discórdia, não chame pautado no partidarismo. Chame para entender o que está acontecendo. Se você não é o líder, vá submeter o teu coração, mas não é assim, olha, eu estou chateado porque eu sou... Não. Primeiro, tenta ver se o que você está sentindo não é infantilidade. Porque lembra que Jezabel é manipulação. Eu vou entrar um pouquinho mais aguçadamente nisso nesses próximos 2 dias, mas Jezabel, ele age na manipulação total. Mesmo eu manipular ou deixar ser manipulado é uma obra de Jezabel. Mas eu vou voltar aqui para depois a gente entrar em alguns pontos, ativismo. Quando eu entro no ativismo, quando eu produzo sem ter essência. Isso daqui faz com que Jezabel já esteja já esteja atuando na minha vida. Então, o ativismo, a ponto de não perceber que o Espírito Santo já não mais opera na minha vida, na minha família, já entrei no automático, já estou fazendo, né? Meu coração já está destruído, quebrado, mas eu estou fazendo, não há espírito, não há vontade, eu vou dizer até isso, não há alma, porque eu tenho que fazer em espírito, mas a minha alma também tem que estar tendo prazer de fazer o que eu estou fazendo. Toda vez que você faz algo sem alma, é obrigação. E Deus não aceita as tuas obrigações. Deus não quer que você seja obrigado a nada. Deus quer que você ame fazer o que você faz. Amém? Deus quer que você realmente sinta prazer nele. Por isso tem aquele texto que o Senhor satisfaz o desejo do coração daqueles que se compraz nele. Beleza? Um próximo ponto. Esse daqui, irmãos, para mim é a base ou terreno, um dos, né? Terreno para que Jezabel opere. É se achar tão espiritual, tão maduro espiritualmente, a ponto de pensar que você está imune do espírito de engano. Não, eu sou expert. E também pensar que é incapaz de ser levado ao pecado. Sabe assim, não, eu sou expert em Jezabel, meu irmão. Ensina aqui sobre Jezabel. Já sou PhD de Jezabel.
já sou doutorado em Jezabel, então pode ficar tranquilo. Aqui já é o Jezabel, já, né, em pessoa. Então, pode ficar tranquilo. Jezabel já pode tirar férias, né, porque eu já faço o papel dela. Então, qual é a questão aqui? Eu sempre brinco nesse sentido. Quando a gente começou aqui, tinha sempre um irmão que falava isso, né? Na verdade, sempre tinha um, um dos irmãos, né, que falava desse jeito. Não. O dia que você chegar no... que eram os grupos, aí a gente falava assim, não, era vários irmãos que falavam isso, né? O dia que você chegar no meu nível, é porque você não está no meu nível ainda. Por isso que você não está entendendo o que a gente está vendo, porque você não está no meu nível. O dia que você chegar no nosso nível de oração, nosso nível de entendimento, aí você vai conseguir fazer as coisas. Então, é aquele negócio, você não está no meu nível. Vamos, abre um parênteses aqui. Às vezes a gente está criando tanto rótulo. A humanidade está tão setorizada, está tão individualista, está tá tão mimizenta, de uma maneira que a gente nunca teve. Prova disso? Eu não vou dizer aqui o sentido da prática, eu vou falar aqui do sentido da nomenclatura. Vocês lembram que antigamente a pessoa que fluía em um desejo homossexual era gay, ponto. Aí, gay e lésbica, ponto. Gay, lésbica, bissexual, transexual, kim. Bom, já daqui a pouco não sabe mais o que é. Porque agora não é mais LGBT, LGBTQVXX mais plus. Né? Cada hora inventa um trem. Por quê? Porque nós estamos defendendo tanta nossa particularidade, que está ficando impossível, insuportável conviver com as pessoas. E eu vou dizer isso daqui, a gente está fazendo isso na igreja. Você é pentecostal, neopentecostal, tradicional, apostólico profético com cunho de Jerusalém, você é apostólico profético no cunho de Jerusalém, que faz as festas bíblicas, irmão, a gente está com tanta ramificação aqui, pelo amor de Deus, não, querido, eu sou cristão. Ponto. Porque isso daqui está atrapalhando a gente até congregar. Por que a gente não congrega? Não, porque o pastor ele não entende a visão apostólica profética dos querubins, querubíticas, da sétima volta, da quinta roda de Jerusalém. Então, irmão, só um pouquinho. Somos cristãos. É lógico que tem uma galera que vai fluir em uma coisa, mas isso daqui não é rótulo. Não é rótulo que coloca em nós. Nós somos cristãos, estamos tendo algum entendimento, mas não podemos nos achar mais espiritual do que os outros. Mas o irmão, ali é um entendimento que você está tendo para servir o corpo. Sirva o corpo, porque senão a gente vai criar tanta ramificação que a gente não vai conseguir mais estar em comunhão. Essa é a realidade. Já está difícil ter comunhão, porque estamos ramificando demais. Estamos criando detalhezinhos, são tão detalhezinhos que isso não é importante. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve irmãos que têm dificuldade de congregar por causa das festas pagãs. Não, apóstolo, mas a minha igreja celebra o Dia das Mães. E aí, irmão? Só não fluir. Você não vai para o inferno por causa disso. Não, mas eu tenho que... Não, querido, calma. Isso é só um ensinamento que a gente fala que isso daqui é uma festa que não tem um cunho cristão. Por que eu uso isso? Porque eu uso referência, cara, a gente celebra tanta coisa do mundo, por que a gente não celebra as festas do Senhor? Mas você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado. Não, querido, preste atenção, eu só não faço. Você entendeu? Eu só não entro nesse ciclo, mas eu não preciso sair da minha igreja e ficar chateado com a minha igreja por causa disso. Isso daqui eu às vezes me acho tão espiritual, tão mais maduro, tão mais imune, tão mais uau,
que eu acabo sendo usado por Jezabel para causar discórdia e confusão dentro da igreja. Esse é o ponto que eu penso. Cuidado com isso, né? Se achar acima, se achar além, se achar mais, né? Porque você adquiriu um conhecimento e hoje o conhecimento está nos tornando totalmente antipático, totalmente orgulhosos. Nós estamos tendo o orgulho do conhecimento. Todo conhecimento é para servir o reino e não para ser servido pelo reino. Bem? Um outro ponto. As feridas. Então, veja só. Aqui vai tocar num ponto, a gente vai fluir um pouquinho aqui. As feridas. Não deixar ser tratado nas feridas de alma. Sentimento. Eu vou até colocar aqui. Esse daqui é o contexto mais. Para mim, esse é o terreno de Jezabel. Não deixar ser tratado nas feridas da alma, sentimentos de rejeição, desvalorização, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúme, legalismo, depressão. Esses são portas para que esse espírito atuasse. Aí eu me faço de vítima para manipular outras vidas ou deixar ser manipulado. Pega a história da Jezabel rainha. Se você pegar a história de Jezabel rainha, a rainha Jezabel lá, a esposa de Acabe, você vai ver o modo operantes desse espírito. Como que funciona? Qual é o contexto que a gente vê? A gente vê a fornicação dela, a gente vê ela manipulando os profetas, tal, mas eu quero que você entenda modus operandi. Qual é o modus operandi? O modus operandi de Jezabel é mata todas as vítimas que não fazem o que ela quer. Como ela mata? Mentira, calúnia e ar de espiritualidade. Te explico como. A rainha Jezabel, um dia, ela está na sua casa e o rei Acabe chega com um biquinho, né? Porque Acabe e Jezabel é o mesmo espírito. Para mim, é o mesmo espírito. É como se fosse polo invertido. Sabe a bipolaridade? Toda pessoa que flui no comando de Jezabel também flui no comando de Acabe. É bipolaridade, esquizofrenia. Ele se sente tão vitimizado que aí ele explode o Jezabel que está dentro dela. Você entendeu? Então, ela vai para tanta passividade que daqui a pouco estoura na agressividade. Mas depois nós entramos um pouco nisso. Veja só. Chega Acabe de biquinho. Porque eu estou chateado, estou magoado. Eu não quero comer nada, eu quero morrer. Mas por que você quer morrer? Porque eu não consegui a vinha que eu queria. Isabel fala, rapaz, mas tu é um rei, é um saco de batata. Levanta aí. O que ela fez? Ela chamou emitiu um documento aí chamando todos os sábios, os anciões, os juízes. Convoca o juiz aí que aconteceu algo terrível em Jerusalém. Meu Deus do céu. Promove jejum, gente. Faça jejum, porque algo está acontecendo aqui em Jerusalém. Aí, meu irmão, a nação inteira de jejum, aquele negócio todo. Olha, daqui 2 dias nos encontramos na praça da cidade. Chegou na praça da cidade, depois você lê, ela contrata, a Bíblia fala vagabundos, né? Filhos de Belial, pessoas com falso testemunho, manipulados. Por que manipulados? Porque uma coisa, aqui abrindo um parênteses, você já percebeu quantas pessoas que saem das igrejas porque elas foram na onda de outras pessoas?
Quem já viu isso em outra igreja? Quem já viu isso em outro país, na verdade? Aqui, acho que nunca no Brasil. A pessoa chega e vai na onda do outro, na ferida do outro. Depois que você vai saber o que estava acontecendo, você viu que, na verdade, você foi na onda da ferida do outro. Aí você canta aquela música do Chaves, né? Volta o cão arrependido com o rabo entre as pernas, né? Por quê? Porque, na verdade, você foi na onda do outro. Você mesmo não está vendo nada, você nem viu se o pastor falou, o líder, que aí você vai, não, porque esse líder persegue a gente, ele tem ciúme da gente, aí você é mesmo, tem ciúme. Né? Foi o que Jezabel fez, foi o que o que Jezabel fez com esses vagabundos, ou filhos de Belial. Ela chega lá e falou, ó, rapaz, o rei foi querer a vinha e o cara não deu a vinha, xingou o rei todinho, excomungou o rei, desonrou o rei, blasfemou o rei. O cara só disse que não ia vender porque era a herança dele. Ela inventa toda a história, os caras acreditam, porque é a rainha que está dizendo, ela chama um jejum, ela chega lá no dia do tribunal, não dá justificativa, só acusa, ó, esse cara aqui desonrou o rei, as testemunhas falaram, realmente ele desonrou o rei, já ela nem esperou os juízes emitir o juízo. Ela simplesmente diz, temos que matar ele. Todo mundo, beleza, vamos matar ele, e acabou. Então, aqui nós vemos alguns princípios. Primeiro, deixar ser conduzido por feridas alheias. 2, quando você está em posse de autoridade e você empresta o teu cajado para bater nas pessoas. Isso daqui é terrível. E eu vou dizer o que é terrível. Líderes, cuidado. Porque Jezabel não tem autoridade legal. Ela precisa da autoridade de alguém. Depois eu volto no que eu estava dizendo. Daqui me vê se não vai fugir da minha cabeça. Jezabel não tem autoridade, irmãos. Quem é Jezabel? Era uma rainha, mas era uma rainha que não era da tribo de Israel. Ela não tinha autoridade em Israel. Então ela precisava reinar com a autoridade de Acabe. Precisa da autoridade de alguém para que Jezabel possa ser rainha. O que é isso? Por exemplo, se você é pastor, frouxo, banana, você vai ter alguém que manipula as tuas emoções. Pastor, você viu o que o fulano está fazendo? Pastor, você viu que não sei o quê? Eu vou dizer aqui, lembra que eu falei aqui que eu já fui um Jezabel? Quantas vezes eu briguei com pessoas porque os outros falaram, pastor, quer dizer, era pastor, né? Pastor, você não viu o que o fulano está fazendo? Meu irmão, eu já ligava excomungando, esculhambando. Uma vez eu liguei, não, porque não sei o quê, porque você está fazendo isso. A pessoa falou, pô, pastor, eu não fiz isso. Eu nem estava lá. Aí eu parei, mas como assim? Eu não estava lá. Fiz nada disso. Aí eu liguei para o irmão. Irmão, mas você não disse. É que me passaram, que me contaram, e eu pensei que o irmão estava lá. Falei, cara, eu acabei de quase matar um homem ali. E você me fala que... Sabe aquele negócio? Eu achei que era, eu passei a 200 km por hora e vi a sombra que era igual a dele. Falei, meu Deus. Esse foi o dia que eu percebi. Falei, cara, nunca mais eu faço isso. Então, quando as pessoas vêm, não, pastor, você está vendo? Cara, eu não vi ainda. A hora que eu vi, eu te falo. Por quê? Eu preciso ver o que está acontecendo, porque eu não posso emprestar o meu cajado para as pessoas bater por tabela. O que é isso? Quem tem o espírito de Jezabel, quem está debaixo da influência de Jezabel, não tem autoridade. Por quê, querido? Se ela tivesse com a autoridade agindo, já era o comando de Beelzebul. Jezabel, ela não tem autoridade. Então, ela precisa de alguém que tenha autoridade. Então, normalmente, essa pessoa vai bater por tabela. Ela vai ser a fofoqueira ou o fofoqueiro, né? Porque não tem só mulher. Vai ser a pessoa que vai ficar trazendo contenda. Você entendeu? Vai ficar trazendo as contendas, fazendo com que aquele que tem autoridade haja com autoridade.
Então, isso é um dos comandos que eu percebo. Ou seja, Jezabel não tinha o poder de julgar o dono da vinha. Ela não tinha. Nem o rei. Ela precisava dos sábios de Israel. Então, ela foi e ela não jogou o caso para ser julgado. Ela fez o quê? Ela simplesmente tomou a autoridade de julgar deles, já passou, condenou, estabeleceu a justiça e os caras só assinaram embaixo. Então, cuidado, querido, para que você não possa estar sendo, como que eu posso dizer, cuidado para você não estar sendo os anciões controlados por Jezabel, porque os anciões que tinham autoridade em Israel, todas as coisas passavam pelos anciões. Entendeu aqui? Então, cuidado quando alguém vem e você compra a ferida de alguém. Não, porque não sei o que, aposta me. Tá, deixa eu entender. Uma das coisas que muita galera às vezes fica grilado comigo é isso. Mas aposto, tudo é culpa minha, porque eu vim contar o problema e você jogou para mim, você veio tratar de mim, você veio tratar o... Querido, porque o problema com o irmão, eu vou tratar com o irmão, não com você. Porque se eu tratar o problema com o irmão, com você, eu não estou tratando nada. Você entendeu? Vamos tratar a tua parte nesse problema aqui. Porque quando tem um problema, nós vemos duas partes. Irmão, tem problema de relacionamento? Tem dois envolvidos. Porque eu creio que ninguém é bipolar o suficiente para brigar com si mesmo. Né? Então, vamos lá. Se você brigou, se você está com problema, duas partes envolvidas. Você está chateado com alguém? Então, vamos lá. Você tem uma parcelinha de culpa nesse negócio. Concorda? Se eu briguei com alguém, irmão, eu tenho uma parcelinha de culpa nesse negócio aí. E alguma coisa eu fiz também. Então, vamos ver o que você fez e como você foi infantil nessa área. Porque aí depois, o problema com o irmão, se o irmão me der oportunidade de tratar com ele, eu vou tratar. Mas se ele não der, não tem como eu ficar tratando aqui do problema do irmão da igreja com você. Se eu ficar tentando tratar o problema do irmão, a gente vai para as suposição, porque o irmão errou mesmo, porque o irmão fez isso. Então, já não é tratamento, já é fofoca. É porque a gente não vai resolver nada. Né? Não vai resolver nada com isso. Então, beleza. Então, veja aqui. Qual é a característica? Quando as minhas feridas estão não tratadas, espírito de rejeição, desvalorização, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo, depressão. Esse é o espírito de orfandade. Então, qual é o ambiente que nasce e brota os contextos de Jezabel no coração de um órfão? Irmão, só órfão Jezabela. Isso daqui eu falo sem medo de errar. Só órfão Jezabela. E eu vou te explicar por quê. Não é o quadro, não. Estou tão acostumado a fazer meus desenhos que não é isso que eu quero, não. É a Bíblia. Vamos lá. Jezabel. Só para que você entenda. O que significa Jezabel? A palavra Jezabel, vamos lá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, isso aqui está em 1 Reis 16, 29. No ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Acabe, filho de Onri, o que era mal, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha aqui, irmão, o contexto de Isabel. Como fora coisa ruim fazer o que era mal, de andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote, ele ainda toma Jezabel
filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi a servir a Baal e adorou. Então, veja, Jezabel. A palavra Jezabel, essa daqui. Vou postar aqui para vocês. Jezabel. Essa é a palavra. Veja só, querido. Jezabel significa Baal exalta. Ou Baal é o marido. Então, a palavra Jezabel, ela tem esse cunho de Baal exalta. Mas vamos lá. A palavra Jezabel, ela é formada por duas palavras. Primeira, I. Aqui é a palavra Jezabel. I, oxe. Mais Zebu. Ou seja, isso daqui é Jezabel. E Zebu. Que I é a propositiva não negativa, não. E Zebu, que é exaltado. Então, se eu traduzir o nome de Isabel é não exaltado, perdão. Essa palavra Zebu, ela vem da palavra Zebu, que é exaltado, residência, elevação, residência elevada, altura, habitação. Então, preste atenção aqui. O que é Jezabel? Se eu pudesse classificar, Jezabel é aquela que não permite que alguém seja honrado. Beleza. Ela era filha de quem? Ela era filha de Etibaal, com Baal. Ou seja, esse era o pai dela, aquele que andava com Baal. Então, Baal é a paternidade de Jezabel. Pois bem, ele era rei de quem? Rei do Sidom, ou os sidônios. Sidônio é caça. Então, vamos pegar aqui. Ligar. Jezabel é filha de Etibaal, que é rei dos sidônios. O que é isso, né? Sidônios. Beleza. Então, aquela que anda com Baal, traduzindo aqui, caça a honra dos... Eu vou colocar dos que são exaltados, mas não no sentido pejorativo, no sentido assim, de quem merece honra. Eu vou colocar aqui, aquela que anda com Baal, caçando a honra dos pais. Esse é Jezabel. Aquela que anda com Baal, caçando a honra dos pais. Se você puder traduzir quem é Jezabel, é essa daqui. A que caça a honra dos líderes, dos que merecem, dos que têm honra, dos que são honrados. Isso é Jezabel. Então, veja só, queridos. O comando de Jezabel,
quando a gente fala, é o profético e tal, mas o comando de Jezabel, querido, é simples para mim. Quem é Jezabel? Jezabel é aquela que caça a paternidade de uma casa. Todo mundo que tem espírito de paternidade, todo mundo que entrou no espírito de paternidade vai ser caçado por Jezabel. Ponto. Você quer ter problema com Jezabel? Seja alguém que tem espírito de paternidade. Você vai ser caçado constantemente por ela. Por quê? Porque somente um pai pode reproduzir filhos. Deixa eu tentar te explicar melhor. Uma igreja que não tem um pai, uma igreja que tem um líder, que tem um gerente, ele vai ser o que preside um orfanato. Tem um monte de órfãos, e ele, então, preside esse orfanato, fazendo com que tudo funcione. Tudo funcione. Eles trabalhem, eles tentem ser felizes, é assim que funciona. A igreja que tem um administrador, ele vai administrar um orfanato. Um monte de gente órfã, com espírito de orfandade, e ele está ali alimentando aquelas tarefas. Porém, quando existe um líder que ele é pai, ele tem o espírito de paternidade, ele vai jogar a semente dentro daquilo. Então, ele não vai gerenciar um orfanato, ele vai produzir filhos. Essas pessoas vão ter identidade, essas pessoas vão ter... E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Quando entra pessoas, eu estou dizendo a pessoa que está sofrendo, o líder que está sofrendo o ataque de Jezabel, depois eu falo o líder sendo Jezabel. Então, veja, quando ele está ali com esse espírito de liderança, esse espírito de paternidade, ele tem essa semente, normalmente ele vai atrair quem? Ele vai atrair os órfãos. Por quê? Porque ele tem um remédio para a orfandade. Então, quem vai lidar com essa igreja? Órfãos. Aquelas pessoas que estão perdidas na orfandade, e todo órfão, ele é o quê? Todo órfão, ele tem feridas de alma. Todo órfão, vocês já estudaram isso, todo órfão, querido, eles fluem num complexo de rejeição terrível. Todas as pessoas que fluem no espírito de orfandade, eles não se sentem capazes de ser quem são. E aí, por mais que você coloque essa pessoa na cabeça, meu irmão, por mais que você coloque ele no altar e pinte ele de ouro, ele vai ter por dentro dele, ele vai ter algo que ele quer mais, ele não se sente, então ele precisa estar onde o líder está, ele precisa, na verdade, ele precisa ser o líder. E não é estar no lugar da liderança. Ele quer aquela confiança, ele quer aquilo que o líder é e não faz. Porque veja só, queridos, eu creio que nunca ninguém aqui foi jezabélico, graças a Deus, mas você vai ver um caso de um vizinho, de a igreja vizinha, que você vai lembrar e falar, rapaz, eu já vi isso acontecendo. Veja só, o que acontece? Essa pessoa, órfã, ela fala assim, porque ninguém valoriza, porque as pessoas não valorizam o meu chamado. Porque... Aí você vai ver, essa pessoa já passou por todos os ministérios da igreja. Veja na vida dessa pessoa, do vizinho que você está mentalizando. Veja aí. Já foi para adoração. Já passou na intercessão. Já foi ungido. Já fez aquilo. Já foi aquilo outro. Ou seja, já foi colocado em lugares de liderança, mas em todos os lugares de liderança, essa pessoa não rendia. Porque, na verdade, ela não queria ministério, ela não queria trabalhar, ela queria estar perto do líder, ela quer estar nas reuniões, ou seja, ela quer estar junto do que ela depois denomina
o clero da igreja. Não, porque essa igreja tem um clero. Essa igreja tem um grupinho que gosta, o grupinho puxa-saco do pastor, né? E como eu não sou puxa-saco, eu não faço parte do grupinho. Mas, na verdade, a pessoa só está reclamando porque queria fazer parte do grupinho. Porque se tivesse no grupinho, não estaria reclamando. Por que essa pessoa que a gente não conhece, essa pessoa que é ilusória, né? Supostamente uma pessoa não identificada que estamos criando aqui na nossa cabeça, você vai ver que essa pessoa já teve oportunidade de estar em vários lugares, mas ela não se sente contente. Por quê? Porque a liderança é aquele negócio. Quem são os líderes? Por exemplo, como a gente trabalha? Irmão, vem cá, faz isso, isso e isso. A pessoa pega e vai fazendo. Então, a gente está sempre se reunindo para fazer as tarefas, falar e vai embora. E as coisas fluem. Mas quem está no espírito de orfandade, essa pessoa não gosta de trabalhar. Não é que ela não gosta, ela não sabe o que fazer. Ela só quer estar onde os líderes estão, porque ela quer aquele ambiente de governo. Mas ela não quer governar. Ela não faz, ela não trabalha. Você voltar a fazer, irmão, pastoreia. 5 minutos, se der 10 pessoas, ela acaba com todo mundo. Porque ela não tem paciência, ela não gosta de fazer aquilo, ela não quer perder tempo, ela quer estar reunida onde as pessoas estão. Apóstolo, mas como você tem tanta certeza? Lembra que eu já falei que eu era o Jezabelo? Quem lembra disso? Então, meu irmão, eu falo com muita propriedade no que eu estou dizendo. Porque o sentimento que eu carregava dentro de mim era esse. Eu chegava em alguns lugares, né, eu lembro de um lugar específico, eu chegava nesses lugares, eu queria estar no grupinho, e eu estava no grupo, as pessoas me inseriam, e o absurdo era isso, que eu estava lá, né, eu fazia parte de um grupo seleto, mas não, porque tinha um outro grupo mais seleto, ou seja, eu fazia parte dos 12, mas tinha o grupo dos 3, e eu queria estar no grupo dos 3, meu irmão, porque era lá, porque tinha momentos que eles se reuniam sozinhos, e eu não estava lá, você entendeu? E isso me consumia, isso fazia com que aquilo brotasse dentro de mim, não, porque eles não valorizam o meu chamado. Como não, querido? Eu tinha acesso até às salas VIPs gospel, né? Eu estava lá no meio disso, mas eu não tinha conteúdo e eu não tinha unção para carregar aquilo, mas eu queria estar lá, porque na verdade eu não queria trabalhar para o Senhor, eu queria me sentir aceito. Por causa do quê? Espírito de orfandade. Dentro de mim havia uma rejeição. Dentro de mim, eu me desprezava. Eu desprezava o meu chamado. Aquele negócio, não presta para nada. É porque o Senhor não fala comigo. É porque negócio, é porque o outro lá... Irmão, só para você ver a noia que eu tinha. Eu queria, quando eu comecei, né, uns 20 anos atrás, eu queria cair na unção. Pensa no cara que queria cair na unção. Porque, assim, eu não sou muito de sentimento, streaming, aquela coisa, né? Eu sinto, sim, choro, mas não sou muito daquele de ficar sentindo, não sou o crente piano, que Deus me tocou, que Deus não sei o quê, aquela coisa toda. E eu vi as pessoas caindo. E eu era pastor já, eu vi as pessoas caindo, e eu falava, meu Deus, eu estou desviado, eu não corro. Aí um dia a gente foi para o monte. É hoje que eu caio streaming, que nem todo mundo. E beleza. Aí veio um irmão, eu era bem novinho, começando meu ministério, a gente tinha umas 10 pessoas, 15 pessoas. E aí a gente foi para o monte orar. E, irmão, sabe aquele reteté, eu botava a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caíam, que a gente estava realmente num tempo de muita oração. Aí esse irmão profetizava na vida das pessoas, a hora que ele chegava, as pessoas caíam. Aí esse irmão veio para o meu lado, eu falei, é hoje que eu caio. Aí o irmão botou a mão na minha cabeça e pá, orando, e eu ali, né? Eu vou cair, daqui a pouco eu vi silêncio. O irmão caiu e eu não caí. O irmão que estava orando por mim caiu. Eu não caí. Não, aquilo, eu fiquei numa noia, no sentido de eu estou desviado, eu estou desviado, eu estou desviado.
né? E ali eu fiquei, então eu sentia uma rejeição tão terrível dentro de mim, porque eu não sou chamado, porque o Senhor não me ama, porque... E aquilo fazia. Então, esse complexo de inferioridade, ele vai dar lado para a gente ser assassino. Porque ao mesmo tempo que nós fluímos nesse contexto de orfandade, nós vamos nos irando com a situação e começamos a caçar as pessoas. Aí entra as Jezabéis na igreja, ou Jezabéus na igreja. Eu lembro que por muito tempo eu cacei algumas pessoas. Por que eu cacei? Eles eram herege? Não. Falava abobrinha? Não. Mas é porque eu queria estar junto com essas pessoas e essas pessoas não permitiam, entre aspas. Depois eu vi que eu já estava junto, mas eu queria ser o que essas pessoas eram. Eu queria estar junto com essas pessoas. Eu queria, e isso fazia com que eu caçasse algumas pessoas. Porque como eu não, é aquele negócio, como eu não posso ter, eu vou destruir quem tem. É inconsciente. A gente não percebe, porque vem uma chateação dentro da gente, vem uma ira dentro da gente, vem um furor dentro da gente que a gente não sabe. Mas quando a gente vai ver, é o quê? Desvalorização, autopiedade, amargura, ciúmes, medo. Ou seja, são as feridas da orfandade que nós não deixamos ser tratadas. Então, muitas coisas, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, muitas coisas que nós estamos observando na igreja local, e eu pergunto isso para as pessoas, irmãos, você está, por que meu pastor está? Deixa eu te dizer, o teu pastor está em pecado? Não. O teu pastor é antibíblico, ele está pregando heresia na igreja? Não. Então, querido, pode ter certeza que, quer dizer, pode ter certeza não, perdão, pode passar em revista que pode ser que você está sob o comando da orfandade. E você está vendo, na verdade, essa crítica não é porque não é de Deus essa pessoa. É porque, às vezes, você queria estar posicionado em um lugar e não está. Mas, se você olhar, esse pastor ou esse líder já te deu muitas oportunidades e você não conseguiu desenvolver trabalho nenhum. Porque o que você queria não é trabalho. É estar dentro da posição do grupo seleto. Mas, irmão, para estar no grupo seleto, não depende das pessoas. Eu estou dizendo agora de um pastor que caminha normal. Depois eu vou falar do pastor Jezabel. Ou seja, irmãos, o grupo seleto não é formado por pessoas que a gente seleciona. Eu estou dizendo como líder. Às vezes as pessoas falam, mas eu aposto, escolho. Não, querido. Para mim é orgânico. Exemplo, nós vamos trabalhando. Aqui, nós vamos trabalhando. Nós vamos trabalhando. Tem pessoas que vão se aproximando e vão pegando o trabalho. Tem pessoas que se aproximam para bajular. E pensa que se bajular, elogiar e bajular, vai ser bom. Não, não vai ser bom. A gente vai entender que você está imaturo bajulando. Vamos te desprezar? Não. Mas, irmão, eu não quero bajulação. Eu quero pessoas que vão desenvolver um trabalho. Porque a gente está trabalhando para o reino, eu não estou levantando meu reino. Se eu estivesse levantando meu reino, eu ia juntar os bajuladores. As pessoas que são do fã-clube tinha, como diz? A gente brinca, o fã-clube do apóstolo, né? Tinha um outro nome que eu esqueci, mas vai montar o fã-clube do apóstolo. Não, ninguém está montando fã-clube. A gente está montando a galera aqui que vai trabalhar. Então, essas pessoas vão se ajuntando e vão produzindo. Então, as pessoas que vão se juntando e produzindo, o que vai acontecer? Elas vão estar sendo colocadas e vão estar sendo as gregoretes, né? Agora eu lembrei. Os gregoretes, né? Então, vai estar ali colocando aqui e vamos indo. Os gregoretes. Aí, o que acontece, irmão? Essas pessoas começam a se achar que foram excluídas. Ou que os pastores têm, vamos colocar no meu caso aqui, o apóstolo tem os favoritos. Não. Tem as pessoas que se aproximam.
Tem as pessoas que vão produzir, entenderam o seu chamado e vão produzir. E não gastam tempo tentando bajular, gastam tempo aprendendo, discipulado, e produzem. Então, é um processo seletivo natural. Irmão, esse dia eu estava até falando isso no grupo. Não, nada é premeditado. Eu não faço nada premeditado. O que eu vou fazendo? Irmão, vamos trabalhar. Eu jogo lá, ó, vamos, que nem a gente começou, estou dando um exemplo aqui, eu tenho uma rede apostólica, começamos. Irmãos, vamos começar as escolas presenciais. Eu não vou estar, então eu preciso que vocês estejam. Joguei na minha rede apostólica. Querido, é uma seleção natural. Você vai fazer, daqui a pouco a pessoa vai lá e começa a fazer. Não, eu vou fazer, você é professor, beleza. Então, vai fazendo. O que acontece? Essa pessoa vai fazendo, ela vai dando conta, ela naturalmente ascendeu. Então, ela fez. Então, a gente vai, rapaz, essa pessoa está fazendo bem feito, vem cá, vem para cá, nós vamos te ungir, ou nós vamos te reconhecer, porque ela está fazendo. Né? Ela não está fazendo para mim, ela está fazendo para o Senhor, ela entendeu para o Senhor. Mas as pessoas não. Tem muitos que fazem para o líder ver. E aí, o dia que o líder não está vendo, eles se chateiam. Não, porque eu fiz e ninguém... Quem nunca aconteceu isso? A gente sempre brinca, né? A gente aqui na igreja tinha encontro, aí depois nós tínhamos o pós-encontro, e depois nós tínhamos os desencontro. Né? Então, porque... Bom, a gente precisava fazer o evento, mas depois a gente precisava fazer o evento para consertar o evento. Nunca teve isso na tua igreja, né? Você faz aquele evento, daqui a pouco tem 15, um brigado com o outro, aí você tem que fazer o evento para consertar o evento. Por quê? Na tua igreja nunca aconteceu isso, mas na minha igreja já aconteceu isso. A gente está lá, aí a gente chega no final de tudo, está todo mundo cansado, a gente vai agradecer, olha, quero agradecer os irmãos que ministraram. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na nossa igreja, há tempos atrás, né? Agora a gente não tem mais, graças a Deus, não é brincadeira não, mas é sério, não tem mais esse tipo de coisa, mas lá atrás era assim, vamos lá, fizemos final, olha, eu quero agradecer aqui os intercessores que pegaram firme aí, fizeram, quero agradecer aqui a turma da adoração, quero agradecer a turma da limpeza. Não, naquela vez eu esqueci de agradecer a turma da cozinha. Meu Jesus. Naquela ocasião, era ter melhor eu ter dado um bicudo em cada um, do que ter esquecido de citar o nome da turma. Porque a gente trabalha, a gente está aqui, ó, a gente ficou aqui, a gente foi os primeiros que acordou, a gente foi os últimos que dormiu, e a gente não é reconhecido. Então, peraí, vocês trabalharam para o apóstolo, foi para Jesus, não, né? Você entende? Então, tem esse contexto. Então, quem tem... Irmão, isso é tão interessante que hoje, por exemplo, é raro você ver dando solicitações, felicitações, né? Felicitações de aniversário no grupo, porque eu passo nos lugares, é difícil você ver eu falando, olha, obrigado, irmão, eu tentei fazer isso, não faço mais, porque eu esqueço depois. Eu esqueço de fazer e esqueço o nome das pessoas. Meu irmão, depois é 4 anos para consertar a ferida. Então, eu vou no privado. Gente, Deus abençoe, Deus abençoe o teu aniversário. Obrigado por você ter me recebido na tua casa. Não falo mais em público. Porque se eu elogiar um e não elogiar o outro, após esquecer de mim, não me ama. Mas pule isso daqui. Vamos lá. Veja só. Quando nós temos uma ferida de rejeição, normalmente nós vamos ser um Jezabel. Normalmente. Isso aqui eu vou dizer quase 99,99%. Quem tem espírito de rejeição vai caçar pai. Quem é órfão, caça pai. Bem, todos os órfãos vão caçar os pais. Então, veja só, querido, se você sofre ainda com espírito de orfandade, você é um grande candidato a ser o Jezabel 2023. Então, cuidado. Vem ganhar o Oscar Jezabel 2023. Cuidado com isso. Quando o pastor sofre de orfandade, aí é pior ainda. Porque quando é o líder que sofre de orfandade, ele vai fazer as
pirâmides. Isso aqui eu falei para lá. Eles vão fazer as pirâmides. O que é as pirâmides? Irmãos, ele vai começar a recrutar os bajuladores. Ele precisa se mover pelos bajuladores, os que bajulam, os que estão sempre ali dizendo: você é o cara, você é demais da conta, meu Deus do céu, eu não vivo sem você. E ele se sente bem, por quê? Porque todo órfão sente rejeição e inferioridade. Então, se tem alguém que joga para cima, que fala que ele é bacana, que é isso, que é aquilo, isso precisa. Então, ele vai arregimentar os bajuladores. E ele vai caçar aqueles que não bajulam ele. E aqueles que não têm essa afinidade de bajulação vão ser os caçados. Então, ele vai sempre levantar aquela cúpula do clubinho e faz com que você comece a caçar outros. Então, querido, o espírito da orfandade é, para mim, o terreno de ativação do comando de Jezabel, que são os complexos e feridas. Amém? Quero parar por aqui hoje, mas como sair de Jezabel? Saia da orfandade. Jezabel sempre vai caçar um coração ferido com o pai, porque ela precisa matar o pai da casa. Ponto. Você entendeu por que Jezabel entra numa igreja? Ela precisa matar o pai da casa. Seja homem ou mulher, né? Mas quem está com espírito de paternidade. Então, quando ela entra e caça o pai e mata, acabou, irmãos. Tá de boa. Ela fez o serviço. Aí, os próximos que vêm vão ser o gerenciador do orfanato. Vai ficar ali, fazendo as atividades da igreja, os administrativos que eu chamo, né? Fazer atividade da igreja, vai ali, conduz, beleza. Não produz nada. Hein? Então, precisamos urgentemente tratar com o espírito de orfandade. Porque senão a gente vai ficar caçando pais. Seremos os maiores caçadores de pais. E a gente não percebe que a gente está caçando. Quando vê, a gente já está caçando. A gente já está criticando, a gente já está tentando matar, porque isso nos incomoda. Então, pastor, é difícil. É difícil porque a orfandade, ela gera uma bolha de orgulho. E o que acontece? O orgulho você não vence, o orgulho você quebra. Ou seja, você tem que quebrar o orgulho para poder prostrar diante do Senhor. Você não vence o orgulho. O orgulho é invencível. Depois você lê. Por isso que a gente às vezes zoa, né? Eu falo até essa palavra, zoa. Esses irmãos que atuam, né? Aquele negócio, vamos pegar Leviatã, vamos matar o dragão, vamos cortar a cabeça. Para com isso, pelo amor de Deus. Pega a espada, não sei o quê. Para com isso. Vai ler Bíblia. Quando você lê lá em Jó 41, você vai ver que a Bíblia diz: e Leviatã é indestrutível. Não tem espada que fere ele. Mas como assim, apóstolo? Sim, porque ninguém vence o orgulho. Porque se eu vencer o orgulho, eu me orgulho da minha vitória. O orgulho é vencido por Deus em mim. Quando eu me sujeito ao Senhor, o Senhor vence e retira de mim o orgulho. Entendeu? Então, o orgulho não se vence. O orgulho eu quebro. E para quebrar o orgulho é na base da porrada. Então, o que acontece? Muitas vezes, um líder nunca vai entender que ele é orgulhoso, enquanto ele não for para a lona. Enquanto ele não for para o chão, enquanto ele não for para o fundo do poço, ele não vai entender que ele era órfão e orgulhoso. Porque enquanto está tudo dando certo, quem é você para falar comigo? Tá tudo indo bem. Entendeu? Então tem que ir para o fundo do fundo do fundo
tem que ser quebrado, ou seja, primeiro ele tem que olhar para cima, sabe assim? Porque quando a gente está, não, porque eu consigo, porque eu faço, porque minha igreja, não sei o quê, minha igreja... Aí, quando ele vai para o fundo do poço, que não tem mais para onde ele olhar, ele olha para cima e fala, Senhor. Aí, quando ele olha para cima, que o Senhor começa a tratá-lo. Mas, enquanto isso, infelizmente, nem todos conseguem, porque o orgulho, lembra? Que ele torna o nosso pescoço duro, de dura cerviz. Então, a pessoa é nariz empinado. Então, tem que quebrar isso para tanto se prostrar em humilhação e olhar para cima em reconhecimento. Ou seja, tem alguém acima de mim. Então, normalmente é isso. Sim, mas poucos vão ouvir. Tem uns que ouvem, eu já consegui lidar, as pessoas reconhecerem, mas tem uns que só vão ouvir depois que se quebram, entendeu? Depois que estão realmente sendo destruídos. Agora, oração, lógico, oração sempre funciona. Eu creio, né? Eu falo porque eu sou testemunho disso. Já contei isso para vocês. Irmão, eu era tradicionalzaço. Tradicionalzaço, mais do que vocês pensam. Muito tradicional. Assim, eu não cria, e 90% do que eu estou falando para vocês, eu não cria. Eu era de uma denominação e não cria. E eu lembro que uns filhos espirituais, né, da igreja, eles se reuniam para um monte. E depois que eles me contavam, depois que eu mudei, que eles me contavam, eles iam para o monte orar. E a oração deles é, Senhor, aviva o meu pastor, aviva o meu pastor, aviva o meu pastor. E hoje eu sou fruto disso, né, da oração desses irmãos. Né? Um deles que estava sempre ali, era um filho de Sapezal, o profeta Carlindo, né? Que ele juntava a galera, meu irmão, e ia lá, Senhor, aviva o meu pastor, aviva o meu pastor. Então, hoje eu sou fruto disso, né? Hoje ele tem galardão, ele tem o royalties de tudo que eu produzo no reino, né? Vai ganhar os royalties. Mas é isso, irmãos. Então, assim, essa questão de Jezabel, ela é terrível. Temos que tomar muito cuidado com isso. Bem urgente. Você pode orar comigo? Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por todo ativismo espiritual, a ponto de não receber vida do teu espírito e nem perceber a atuação de Jezabel no meio do trabalho ou da igreja, nem na minha família e nem na minha congregação. Te peço perdão por todas as vezes que eu troquei a intimidade com o Senhor pelo ativismo religioso. Te peço perdão, Senhor, muitas vezes, por me achar tão espiritual, tão maduro, a ponto de pensar que sou imune ao espírito de engano e ser incapaz de ser levado ao pecado no meu pensamento. Peço perdão porque quando eu entro nisso, eu já fui enganado e já estou produzindo pecado dentro de mim. Limpa-me, Senhor, desse orgulho do conhecimento. Peço perdão por não me deixar ser tratado nas feridas da alma, nos sentimentos de rejeição, desvalorização, autopiedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo, depressão, os quais foram portas abertas para que Jezabel atuasse na minha vida, me fazendo ser vítima ou me fazendo ser um manipulador. Pai, me perdoe por carregar em mim o espírito da rejeição, por carregar em mim o espírito do órfão. Eu arranco essa capa de orfandade e declaro: não sou filho bastardo.
Sou filho legítimo do Senhor e tenho lugar na mesa. Pai, defina minha identidade e me vista com a roupa de filho. Renuncio toda bastardia, toda ilegitimidade e todo sentimento que aflora dentro de mim. Nesse sentido, eu rejeito agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos, declarando que todas as feridas da orfandade sejam arrancadas da vida dos teus filhos. Abençoamos eles para que eles fluam, prosperem e cresçam. Que os teus filhos sejam filhos e que eles não possam caçar a paternidade, mas que eles possam, Senhor, se submeter. Que os teus filhos que já estão em liderança, que eles não sejam manipuladores, mas que eles sejam pais espirituais que ativem uma geração. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia. Mas nós pedimos também, Senhor, que esse ano de 2023, que o Senhor levante uma geração de líderes maduros, sarados. Líderes, Senhor, que estarão ativando o teu reino. Usa os teus filhos que aqui estão como instrumentos. Que eles possam ser servos uns dos outros, mas não escravos do pecado. Que os teus filhos possam ser tirados de toda a atmosfera de rejeição, de orfandade e de dominação e manipulação. Que o fogo do Senhor venha sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Eu tinha esquecido de falar dos aniversariantes, né? Olha aqui, ó. Tem gente aniversariando. Regiane, vamos orar por ti agora. Pai, nós oramos pela vida da tua filha, que toda enfermidade, toda alergia, Pai, se é alergia espiritual, todo comando de azim e azilão, todo comando de espíritos de alergia e da pele, todo comando de chapanã das enfermidades, nós declaramos, seja repreendido agora, pactos sejam quebrados, decretos sejam quebrados. Se é físico, Senhor, se é alguma coisa que o corpo não está reconhecendo, nós declaramos agora, corpo se reconcilie com Cristo e se submeta ao governo de Cristo agora. Esse é um decreto apostólico em nome de Jesus. Amém. Amém. Realmente eu estou esquecendo, me perdoe. Depois eu vou falar sobre Acabe. Vamos lá. Pai, nós oramos pelos irmãos que fizeram aniversário e que estão fazendo. Abençoamos a vida da Renata, Senhor, e declaramos sobre ela as bênçãos do Senhor. Que haja bênção, virtudes, que o Senhor abençoe todos aqueles que completaram mais um ano de vida e que o Senhor prospere cada um dos teus filhos. Abençoamos aqui a tua filha que se manifestou e declaramos, Senhor, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, que os céus estejam abertos e que ela viva o melhor do Senhor nessa temporada, em nome de Jesus. Amém. Me lembre todo dia, quem puder me lembrar aí, de orar pelos aniversariantes. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.